Muitos se perguntam por que há tanto sofrimento no mundo. Se Deus é bom, por que existe tanta maldade? O livro de Gênesis traz essa resposta. Ali está, segundo a Bíblia, a origem de todo o mal. Será que todo esse sofrimento foi somente por comer uma fruta? Quem foi o verdadeiro culpado? Adão ou Eva? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a frase de Deus para Adão no Gênesis capítulo 2, 16, 17. A mulher, que depois seria chamada de Eva, ainda não existia nesse diálogo entre Deus e Adão. Muito tempo depois, já com a mulher vivendo no Éden, uma outra conversa destinada a mudar o curso da humanidade estava prestes a ocorrer. A serpente, astuta e sagaz, aproximou-se de Eva com uma pergunta que parecia inocente. É verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva, talvez surpresa pela capacidade da serpente de falar, respondeu explicando as instruções de Deus. Podiam comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que estava no meio do jardim, havia um mandamento claro: não comam dele, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Aqui já encontramos o primeiro problema. Deus nunca utilizou a palavra tocar. Será que aqui encontramos o verdadeiro culpado? Mas espera um pouco, Eva não estava naquela conversa do início. Será que ela aumentou a história ou foi Adão, que por medo falou que a mulher não deveria nem tocar na fruta? Neste momento, a serpente empregou sua primeira técnica de persuasão, a distorção sutil das palavras de Deus, introduzindo dúvida. Certamente não morrerão, exclamou ela. Para entender o motivo da serpente agir dessa maneira, devemos ler o livro de Apocalipse 12:9, que diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Contaremos essa história em um outro vídeo. A serpente prosseguiu utilizando a sedução do poder e do conhecimento como isca. Deus sabe que no dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Este argumento apelava ao desejo de Eva por sabedoria e status igual ao de Deus, uma promessa que ia muito além de somente uma satisfação da curiosidade ou do paladar. Enquanto Eva ouvia, provavelmente muitos pensamentos e emoções passavam por sua mente. O fruto, antes um mero componente da paisagem do Éden, agora parecia irresistível. Era não apenas agradável aos olhos, mas também um símbolo de sabedoria e liberdade. Decidida e talvez já seduzida pela visão de se tornar igual a Deus, Eva estendeu a mão, colheu o fruto e mordeu. O sabor era tudo o que a serpente havia prometido, mas com ele veio a realização imediata de sua transgressão. Ela então deu o fruto a Adão, que sem hesitação também comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A descoberta não trouxe a sabedoria prometida, mas a dolorosa realidade da sua desobediência. Após o ato de desobediência, o jardim do Éden, que até então era um lugar de paz e comunhão, começou a se encher de sombras. Adão e Eva, agora conscientes de sua nudez, haviam tecido apressadamente cintas de folha de figueira na tentativa de esconder a sua culpa. Eles, que sempre aguardavam com alegria o som dos passos de Deus no jardim, agora tremiam com medo de serem encontrados. Foi então que, no frescor do dia, uma brisa suave anunciava a presença de Deus que caminhava pelo jardim. Essa era uma hora usual para a comunhão, mas nesse dia a atmosfera estava carregada de um pesar silencioso. Deus, cuja onisciência já percebia a quebra da harmonia, chamou por Adão com uma voz que misturava preocupação e tristeza. Onde está você? Adão, ouvindo a voz de Deus, sentia-se rasgado entre o desejo de aparecer como sempre fizera e o impulso de se esconder devido à sua vergonha. Com o coração pesado, ele respondeu de seu esconderijo entre as árvores: Ouvi teu som no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Deus então fez uma pergunta que já sabia a resposta, mas que precisava ser dita em voz alta para que Adão confrontasse sua própria realidade. Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenei que não comesse?
Ele respondeu: a mulher que me deste por companheira. Ela me deu a árvore e eu comi. Com essas palavras, Adão não só confessou seu ato, mas também passou a responsabilidade para Eva, revelando outro aspecto sombrio que entrou no mundo: a evasão de responsabilidade pessoal. Eva, por sua vez, quando confrontada, apontou para a serpente. A serpente me enganou e eu comi. A cadeia de acusações completava-se, mostrando como a desobediência inicial havia se desdobrado em uma série de falhas morais e espirituais que afetariam não apenas eles, mas toda a criação. Após a troca de acusações, o momento do julgamento chegou. Deus, com uma voz que ressoava tanto injustiça quanto tristeza, começou a pronunciar o castigo. Primeiramente dirigiu-se à serpente. Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais. Rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Existe uma tradição que sugere que a serpente, antes de ser amaldiçoada, possuía pernas e talvez fosse uma criatura mais parecida com um réptil ou um dragão. O castigo que incluiu a perda das pernas e a necessidade de rastejar sobre o ventre. Voltando-se para Eva, Deus explicou as consequências dolorosas que a sua decisão acarretaria. Multiplicarei grandemente a sua dor na gravidez. Com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele governará sobre você. Essas palavras não apenas prediziam o sofrimento físico, mas também uma mudança na dinâmica entre o poder entre homens e mulheres. Um legado de dominação e conflito. Para Adão, o castigo veio em forma de uma maldição sobre a terra, que antes lhe fornecia alimento sem esforço. Por causa de você, a terra será amaldiçoada. Com dor você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela produzirá espinhos e cardos para você, e você comerá as plantas do campo. Pelo suor do seu rosto você comerá seu pão, até que você retorne à terra, pois dela foi tirado, pois você é pó e ao pó retornará. Agora, conhecendo a história, quem você considera que foi o verdadeiro culpado da queda? Adão ou Eva? Alguns teólogos atuais colocam a responsabilidade maior da queda em Adão. Dizem que, como foi o primeiro ser humano criado e aquele que recebeu diretamente o mandamento de Deus, Adão tinha a responsabilidade primária de manter o mandamento e liderar. Além disso, Adão tenta se eximir da culpa ao apontar que a fruta foi dada a ele por Eva, o que alguns veem como abdicação de sua responsabilidade. Adão e Eva foram expulsos do Éden. Deus colocou os querubins e uma espada flamejante que guardava o caminho até a árvore da vida, para que não voltasse a alcançá-la. Mas quem guarda agora o jardim do Éden, após a expulsão de Adão e Eva? No próximo vídeo, exploraremos os guardiões místicos do Éden e as lendas que o cercam. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like se você gostou desse vídeo. Até a próxima!